convidar os irmãos que estão chegando a que completem a sua chegada, entrando no templo, tomando os seus lugares, para que nós possamos dar início à nossa reunião. Hoje em caráter especial. Vamos chegar os que já assinaram. Os que estão presentes e ainda não assinaram, por gentileza, dirijam-se aqui à frente e procedam com a sua assinatura. Nossa reunião hoje tem esse caráter especial. Será uma Assembleia Geral Ordinária. Obrigado. Nos corredores ali, ao lado do escritório. Obrigado. Bom dia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado por este dia, pela bondade do Senhor durante a noite, a tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, como o Senhor restaurou as nossas forças durante o sono e a expectativa que nós temos de tua presença nessa reunião. Tudo que acontecerá aqui tem o mesmo teor de culto, é culto ao Senhor. E pedimos que a mesma reverência por conta da tua presença aconteça. E que nós sejamos sensíveis à tua voz para entender e obedecer ao Senhor. Quero pedir que traga com segurança os que já saíram de casa, os que já chegaram também o Senhor abençoe. E que tudo aquilo que aqui vai acontecer agrade ao Senhor e alegre o teu coração. Muito obrigado pela vida desta igreja. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus e para a glória dele também. Amém. Queremos informar tanto aos irmãos que estão presentes, quanto àqueles que prestam culto pela internet, que hoje a nossa reunião tem um caráter especial. É uma reunião administrativa. Nem por isso deixa de ser culto. Nem por isso deixa de requerer de nós essa santidade, essa postura, por conta do Senhor que está em nosso meio. Nós temos algumas assembleias durante o ano. Algumas são de ordem ordinária, outras extraordinária. Essa será ordinária, prevista em estatuto. Então nós teremos um momento devocional agora. Haverá a leitura da palavra, a exposição da palavra. Em seguida a isso, nós daremos início à nossa Assembleia Geral Ordinária. O culto prestado ao Senhor, que será levado para a internet, compreenderá apenas o período da devocional. Em seguida, queremos explicar aos irmãos que será interrompido, porque a Assembleia Administrativa interessa apenas aos que estão aqui. Os resultados dela, sim, será passado no culto da noite, será colocado no boletim e toda a igreja virá ao conhecimento dos resultados. Tá bom?
Estamos entendidos? Então, muito obrigado. Quero, inclusive, agradecer aos irmãos que estão em casa e que prestam culto pela internet, que aceitem nossa gratidão. E contamos com a sua compreensão acerca de uma reunião especial hoje. Tá bom? Vamos mais uma vez orar. Eu queria convidar o presbítero José Carlos que orasse ao Senhor para que a palavra que será exposta em seguida através do pastor Vinícius seja uma bênção para nós aqui e seja uma bênção para os irmãos que estão na internet e prestam culto ao Senhor em casa. Por favor, meu irmão. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir e podermos tratar dos assuntos referentes a esta igreja local. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor, mesmo nessas atividades, está conosco, dando-nos sabedoria, orientação e, principalmente, ó Pai, alegria e ânimo no desenvolver desses trabalhos. Quero te agradecer também pela oportunidade de podermos estar ouvindo da Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor cuide do pastor Vinícius e coloque no seu coração aquilo que já está preparado, que o Senhor já preparou para as nossas mentes e para os nossos corações. Amém. E que isso nos edifique nesta manhã, ó Pai. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Fiquei com a melhor parte, né, pastor? Fiquei com a melhor parte. Quero convidar vocês, os irmãos, para abrirem as Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A história é muito conhecida. Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, porque Deus havia rejeitado a Saul por conta das suas atitudes contra Deus. E nesse processo de Samuel ir lá escolher o novo rei, ele se depara com o primeiro filho de Jessé, no versículo 6, e é a partir daí que nós vamos ler. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Olha que interessante esse texto. Sucedeu que, entrando eles, Samuel e Jessé, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Apenas até aqui, irmãos. É interessante ver que quanto mais velho a gente vai ficando, mais dificuldade de enxergar bem nós temos. Parece que eu, nesse sentido, já nasci um pouco velho, porque desde criança eu tenho dificuldade de enxergar. Eu já acordo procurando óculos. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, ganhando dias, anos, parece que a dificuldade de enxergar fica maior. Eu lembro de ver alguns irmãos lendo e parece que mesmo com óculos, há aquela afastadinha, abaixada, de mão para conseguir enxergar. Eu sei que muitos irmãos se identificaram com isso. Parece que sim, há uma dificuldade de enxergar. Jesus, uma vez, lidando com um cego, ele faz lá um processo e pede para o cego: e aí, o que você está enxergando? E aí o cego já tem uma cura parcial e ele diz: olha, eu estou vendo homens como que árvores.
ele via, parece que embaçado, ele não conseguia distinguir o que era um homem e o que era uma árvore. E o processo de enxergar bem, depois Jesus completa a cura e esse cego então passa a ver. O texto que nós lemos fala sobre essa visão, sobre enxergar. E o que me chamou muita atenção nesse texto é que Samuel, homem de Deus, profeta de Deus, já estava praticamente aposentado dos seus ofícios, já tinha passado a bola, primeiro para os seus filhos, mas os seus filhos pisaram na bola. Depois ele é ordenado pelo Senhor para ungir a Saul, e ele então unge Saul, rei de Israel. Ele não é mais o juiz, e agora ele está no processo de aposentadoria. Ele é um sacerdote e profeta quase que aposentado, experiente com Deus, homem de Deus. Aquilo que Samuel falava se cumpria desde criança. Lembram quando Deus chama Samuel, 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 e ele revela uma profecia a respeito de Eli e os seus filhos, e aquilo tudo acontece. Samuel é homem experimentado, homem de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, Samuel teve um problema de visão. Ele enxerga uma coisa e Deus enxerga outra. Olha o versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, Samuel e Jessé, viu Eliabe. Eliabe era um dos filhos de Jessé. E disse consigo, disse para si mesmo, ele pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Às vezes, quando nós vamos lidar com as coisas de Deus, nós lidamos com as coisas de Deus olhando a partir da perspectiva humana. E Samuel foi assim, homem experimentado, homem de Deus, homem que recebia a palavra do Senhor, profeta do Senhor no meio do povo, mas ele fez as coisas de Deus a partir da perspectiva humana. Ele usou os mesmos critérios que o povo já tinha usado antes. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver que o povo chega diante de Samuel e pede um rei, porque eles queriam um rei como as outras nações tinham um rei. Ou seja, aquela pessoa, aquela figura que iria comprar à frente das batalhas, aquele homem poderoso que iria guiar o exército para vencer as batalhas. Era esse o critério. Era alguém forte, alguém valente para ocupar essa posição. Era esse o critério humano que o povo de Israel tinha. Por isso, Deus se sente rejeitado quando o povo pede um rei. Porque eles não queriam confiar no poder de Deus, mas sim na força do homem. Depois, quando Deus coloca Saul, toda aquela situação, e escolhe Saul, e Samuel unge Saul. Quando Saul chega diante do povo, o povo facilmente aceita Saul, porque ele se sobressaía em altura ao povo. Se nós observarmos, é isso que acontece, porque a visão do povo é a visão humana de escolher o rei de acordo com os seus méritos humanos, a sua força e a sua coragem. E Samuel, parece que nesse momento do seu ministério e da sua vida, ele faz as coisas de Deus pelo mesmo critério. Ele observa e vê Eliabe. Tanto é assim, irmãos, que olha o versículo 7. O que o Senhor responde para ele na hora? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque era isso que Samuel estava enxergando. Quando ele viu Eliabe, ele viu um homem capaz de ser o rei de Israel. A visão humana das coisas. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? Há um grande perigo em fazer as coisas de Deus a partir da visão humana. A partir da visão humana. Mas Deus resgata Samuel disso. Ele continua e completa a obra. Ele quer abrir a visão de Samuel. E aí no versículo 7, ele vai continuar dizendo.
porque eu o rejeitei. E ele vai dar a razão, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus aqui está falando para Samuel: Samuel, quando você for fazer as coisas que eu lhe ordenei, as coisas de Deus, as coisas do reino, não veja como o homem vê. Porque o homem vê aquilo que está aparente, mas a visão de Deus é além. Deus vê o coração. Veja como Deus vê, Samuel. Veja como Deus vê. E no processo nós vamos saber, o filho escolhido é aquele que nem estava ali. É aquele que nem tinha sido considerado digno de ter a chance de ser rei. No entanto, foi o homem, talvez o maior rei, o melhor rei da história de Israel, Davi. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Há um desafio para nós, na nossa vida, de viver a nossa vida vendo as coisas, não de acordo com o que o homem vê, com o que nós somos ensinados num sistema humano, mas de acordo com o que Deus vê. Porque Deus vê adiante, Deus vê além, Deus vê o interior. E como é que a gente vai fazer isso? Se a ótica do homem é uma e a ótica de Deus é outra. Nós precisamos nos lembrar que nós já temos a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. O Senhor já colocou um coração novo, uma mente nova na nossa vida. 1 Coríntios 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo e podemos entender assim as coisas de Deus. É por isso que nós somos convocados a viver a nossa vida a partir daquilo que Deus vê, a partir daquilo que Deus está vendo, a partir da ótica divina e não da ótica humana. Muitas coisas nós fazemos para Deus, muitas tarefas nós fazemos, muitas coisas são espirituais. Uma assembleia é algo espiritual. O meu trabalho é algo espiritual. O ministério que eu exerço na igreja é algo espiritual. Num sentido, tudo que nós fazemos é espiritual, porque Deus está em todos os lugares. E mais do que isso, mais do que Deus está em todos os lugares, Deus está comigo em todos os lugares. Tudo então nesse sentido é espiritual. Sendo assim, precisamos viver a nossa vida a partir da ótica de Deus. Ver como Deus vê, capacitados pela mente de Cristo que nós já recebemos. Esse é o desafio para nós, irmãos. A advertência do texto é que um homem de Deus, conhecedor da palavra, com intimidade com Deus, ainda assim pode enxergar as coisas da ótica humana, com a visão humana. E fica o desafio para nós, todos nós, de enxergarmos a nossa vida como Deus enxerga, como Deus vê. Que Deus abençoe os irmãos. Que essa devocional fique gravada aí nos seus corações e abençoe na tomada de decisões, na maneira como agir, como lida com as questões do seu dia a dia, com as questões da igreja, com as questões lá no seu trabalho. Não veja como o homem vê. Veja como o Senhor vê. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado porque o Senhor nos dá a mente de Cristo e nos capacita então a enxergar como o Senhor enxerga. Porque se não for a mente de Cristo, nós vamos enxergar na ótica humana e não vamos agradar o Senhor. Mas pedimos direção, sabedoria, para que possamos viver a nossa vida, vendo como o Senhor vê. Lá na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, onde quer que nós estejamos. Recebe então o nosso louvor e a nossa adoração por Tua palavra revelada a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
A grande luta em nossa vida é exatamente ver o que o Senhor deseja que seja visto. Amar o que o Senhor projetou que fosse amado. Rejeitar o que Ele almeja que seja rejeitado. Nos aproximar de quem Ele espera que nós nos aproximemos e nos afastar daqueles que Ele já se afastou. Daquilo que Ele já se afastou. Dos lugares que nós não devemos ir. Tudo começa com a visão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo repousará seguro. Não é isso que disse Jesus? É verdade mesmo. Que oremos por olhos bons. Olhos bons, visão boa, vai acarretar num coração sadio. Em todas as coisas. Obrigado. Muito obrigado. Vamos dar início à nossa reunião. Eu preciso só da informação de quantos membros nós somos. Alguém pode... Beth, só verifica o número de presença.